Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês no primeiro encontro em saúde do homem, prevenção, promoção e conscientização. E eu trouxe um trabalho aqui com um tema bastante relevante em que ele fala fatores de riscos associados ao câncer de próstata. Foi realizado por mim, que é Danilo Walter Gomes Peixoto, Dayana Schuster Leite, Igor Emanuel Silva de Jesus, Isabela Estevam Longuinhos, Rebeca Schuster Doria Leite e pela orientadora doutora Tatiana de Paula Santana da Silva. Basicamente, eu começo aqui o trabalho falando com vocês com a afirmativa aqui, né? O câncer de próstata é o mais frequentemente diagnosticado entre os homens. E aí fica aquela incógnita, né? O porquê disso? A gente sabe que há ainda um preconceito, um medo, uma vergonha dos próprios homens para buscar o serviço de saúde. E por que isto? Mais à frente a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Mas de primeira análise, foi possível perceber, depois de analisar alguns artigos, em que foi evidenciado que os fatores que mais contribuem para essa afirmativa, ou seja, que mais contribuem para a invisibilidade dos homens na atenção primária, é justamente as filas intensas dos postos de saúde, são o horário de funcionamento de instituição de saúde incompatível com a jornada de trabalho do homem, a inexistência de programas voltados à saúde masculina, até tem alguns programas, algumas políticas, mas talvez eles não sejam implementados de uma melhor forma ou até mesmo nem implementados naquela unidade de saúde onde aquele homem reside próximo, né? Também tem a demora de conseguir uma consulta médica num posto de saúde, tem a demora de fazer um exame laboratorial e toda aquela cultura enraizada da sociedade. Aqui é um dado do INCA de 2019, onde é afirmado que no Brasil estimam-se 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano do triênio 2020 e 2022, ou seja, para cada ano. Então, a partir de hoje até 2022, o INCA estima que no final de 2022, a partir de hoje, no caso, né, vai ter uma proporção de 197.520 novos casos de câncer de próstata no homem. E isso é uma questão bastante relevante, porque é um número bastante alto, né? E que muitas vezes esse homem ele já tem essa sintomatologia com hiperplasia prostática benigna anteriormente, né, do câncer, em que ele tem uma dificuldade de urinar, em que ele pode sentir um pouco de dor, enfim, mas ele acaba não indo ao serviço de saúde justamente por esse preconceito, justamente por esses empecilhos que já são impostos aí na frente. Quando a gente vem aqui para alguns fatores de risco, a gente vê idade maior que 65 anos. E foi visto em alguns artigos que 20% dos homens na faixa dos 50 anos, eles são afetados pelo câncer de próstata. Mas 70% dos homens com idade acima de 65 anos até 80 anos de idade, eles são afetados pelo câncer de próstata. Então há uma proporção maior nessa faixa etária. Por isso que uma idade maior que 65 anos ser um fator de risco para desenvolver um câncer de próstata. Quando a gente fala aqui em antecedente familiar de câncer de próstata, a gente vai ver um pouco mais à frente que algumas sociedades eles adiam, como é que eu posso dizer, o rastreamento populacional, vamos dizer. Mas é importante frisar que o Ministério da Saúde ele não indica rastreamento populacional, que é algo que a gente vai ver um pouco mais na frente, acredito que no próximo slide. Aqui a gente traz a obesidade e o sedentarismo, o tabagismo associado a um fator de risco e histórico de alguma infecção sexualmente transmissível. Sem falar que a gente também tem níveis hormonais que vão influenciar como fator de risco. A gente vai ter influências ambientais, a gente vai ter o consumo de bebidas alcoólicas, a vasectomia e até mesmo os hábitos alimentares. Que o Ministério da Saúde ele propõe isso, mas muitos artigos falam que o hábito alimentar influencia, mas não sabe de que forma o hábito alimentar influencia. Então, o consumo alimentar de alto índice de gordura também vai influenciar, como leite integral, carne vermelha, entre outros. Quando a gente vem aqui, que foi basicamente o que eu afirmei anteriormente, né, que segundo o Ministério da Saúde não é indicado rastreamento populacional. Só que quando a gente vai ver a Sociedade Brasileira de Urologia, ela mantém uma recomendação de que a partir de 50 anos de idade devem procurar um profissional de saúde especializado dos homens e para que haja uma avaliação individualizada. Só que quando a gente vê em fator de risco, a gente não colocou aqui, né, a raça negra. Só que indivíduos da raça negra ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata, eles devem começar com 45 anos de idade, que foi basicamente o que a gente trouxe como antecedente familiar de câncer de próstata.
E indivíduos após 75 anos de idade, ele pode ser realizado, mas apenas para aquele que tem uma expectativa de vida acima de 10 anos. Quando a gente vem para cá, isso se torna uma incógnita, né? Por que tanta incidência de câncer de próstata? E aí a gente vê a cultura, a crença, a política pública, que foi basicamente os 3 pontos que eu trouxe nesse slide. E é de fato, embora que a gente haja política voltada para a saúde do homem, não há essa implementação ali. E é necessário percebido que o pensamento ainda predominante desses homens da masculinidade como suporte organizador, da não busca do homem ao serviço realizado à saúde, é bastante empregado nessa sociedade. Ou seja, a questão de masculinidade frágil, de que se o homem vai a um posto de saúde, se o homem vai a um OBS, a um SF, enfim, ele vai estar fragilizando sua masculinidade. A questão do medo, a questão do preconceito, até mesmo pelo exame de toque retal, porque muitos homens não querem fazer. Então é bastante complicado e todos esses fatores, né, vai contribuir cada vez mais para que essa incidência de câncer de próstata ela venha aumentando a cada ano. Quando a gente traz aqui o que é preciso fazer, qualificação, ou seja, é necessário que a gente possa qualificar esses profissionais de saúde, especificadamente o enfermeiro e toda a sua equipe, né, para que eles possam assistir essa população masculina, atendendo suas necessidades, a partir justamente disso, da crença, da cultura do homem, ou seja, é preciso entender a cultura, é preciso entender a crença, é preciso entender o que esse homem pensa, para que eu possa desmistificar e assim trazer esse homem ao serviço de saúde. Um outro ponto que eu trouxe foi políticas e programas. É exatamente isso, ou seja, é necessário que a gente pegue esses políticas, esses programas e implemente, ou seja, comece a capacitar esses profissionais de saúde, comece a fazer discussões da saúde do homem para que eu traga cada vez mais. Porque se eu discuto, se eu aproximo, eu entendo o motivo que ele não vem, eu tento desmistificar esse motivo que ele não vem, eu tento analisar e melhorar esses empecilhos que vêm diante dele. Então, tipo, é importante também que o homem ele tenha conhecimento da importância de ser acompanhado. Só que isso é realizado por alguém. Se ele não tem esse pensamento de que é importante ser acompanhado, alguém precisa fazer isso. Então é necessário que um profissional de saúde oriente em relação à promoção de saúde, que também poderá atuar com esse homem, sendo conselheiro dele, ouvindo, esclarecendo, até mesmo com todas as suas dúvidas que surgirem durante todo o tempo, né? Então cabe a esse profissional ele traçar a estratégia para que possa atrair o homem ao sistema de saúde. E justamente essa questão da discussão da saúde do homem. Então é importante que tenha um melhor atendimento e que possa criar espaço para que os usuários do sexo masculino e um grupo específico para a discussão da saúde do homem. Ou seja, gerenciar a demanda para que não haja grandes filas, realizar visitas domiciliares e até mesmo promover uma assistência íntegra desse homem para que possa trazer ele mais para perto desse profissional de saúde e possa diminuir esse índice. E aqui a gente traz uma última frase que é: não se deve propor uma sociedade utópica e sim melhor. Ou seja, é importante que a gente desmistifique essa cultura, essa crença, esse paradigma, esse preconceito, esse medo e possa formar uma sociedade cada vez melhor. Uma sociedade onde os homens vão em busca de saúde, ou uma sociedade onde os homens são pouco diagnosticados por câncer de próstata, não por falta de diagnóstico, mas sim por falta da patologia, porque eles estão buscando mais a unidade de saúde e assim diminuindo esse índice. Muito obrigado pela atenção de todos.